Jordan Peterson é um dos intelectuais mais importantes e um dos nomes mais polêmicos da atualidade. Tão polêmico que existe um sério risco desse vídeo ser tirado do ar simplesmente por falar sobre ele. Idolatrado por uns e detestado por outros, Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense e professor da Universidade de Toronto, que chamou atenção em 2016 no seu canal de YouTube quando lançou uma série de 3 vídeos chamada O Professor contra o Politicamente Correto, sendo a primeira parte O Medo e a Lei, onde ele explicava e criticava o projeto de lei canadense C-16. O projeto C-16 faz com que seja crime o não reconhecimento da ideologia de gênero e torna obrigatório o uso de pronomes neutros inventados para se referir a transgêneros e a pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam nem como do gênero masculino nem como do gênero feminino. O equivalente na língua portuguesa é elks, todes e até todes. Na verdade, ainda não existe um consenso sobre isso e o fato de serem quase impronunciáveis dificulta, mas eu deixei escrito na tela para que vocês entendam. E a lei prevê punição financeira e cadeia mesmo para quem não tiver a intenção de errar, por exemplo, chamando alguém que tem aparência feminina de ela, quando na verdade essa pessoa prefere ser chamada de ele ou de euks. Entretanto, a amplitude desse projeto afeta muito mais áreas do que parece. Alguns professores temem ser levados a tribunal por explicar biologicamente a evolução sexual da espécie humana a partir do sexo masculino e feminino, caso um transgênero sinta-se ofendido com essa divisão binária. Jordan Peterson afirma que essa lei é totalitária e um ataque direto à liberdade de expressão. E quando questionado sobre se chamaria uma de suas estudantes transexuais pelo nome ou pronome que ela mesma escolhesse, ele sempre respondeu que sim, que trataria qualquer um com o devido respeito que merecesse. Mas recusa a seguir uma lei que torna obrigatório o uso de qualquer linguagem e que as consequências do projeto C-16 são prejudiciais não só à população em geral, mas também às minorias que a lei diz proteger. A guerra de Peterson não é contra essas minorias, é contra o totalitarismo. Mesmo assim, a partir daí, Peterson virou alvo de protestos, boicotes e ameaças da esquerda radical, e chegou a ter seu financiamento acadêmico cortado e sua conta de YouTube banida, onde possui mais de 500 horas das suas aulas universitárias gravadas. O motivo da sua conta ter sido banida não foi explicado, porém depois que isso veio a público, o YouTube sofreu grandes críticas e a conta foi devolvida também sem explicação. Claro, Peterson também desenvolveu uma legião de fãs e já passou da faixa de 1 milhão de inscritos e 50 milhões de visualizações no seu canal, mesmo com conteúdo extremamente complexo e vídeos com média de 1 a 2 horas de duração. A fama que Jordan Peterson alcançou fez com que ele virasse matéria em importantes jornais e fosse convidado a dar entrevista para grandes canais de YouTube, rádio e TV. Em geral, suas aparições em canais de YouTube eram pacíficas, porém a grande mídia tinha normalmente como objetivo atacá-lo diretamente ou mediar debates com uma ou mais pessoas que discordavam das suas ideias. Entretanto, Jordan Peterson não parou de crescer, e cada tentativa de derrubá-lo tinha um efeito contrário. O caso mais famoso foi sua entrevista na rede de televisão britânica Channel 4, onde foi entrevistado pela jornalista Cathy Newman, que numa tentativa desesperada e antiética fez o possível para desmoralizar Peterson com falsas acusações e distorções de cada frase que saía da boca ou do livro do psicólogo. Mas a tentativa de Cathy Newman foi um fiasco, dando espaço para que Peterson demonstrasse calma e eloquência ao desmanchar cada ataque da jornalista, sem perder a pose ou elevar o tom de voz, fazendo com que a entrevista viralizasse no YouTube, alcançando até o presente momento mais de 9 milhões de visualizações e catapultando seu livro recém-lançado 12 Regras para a Vida, um Antídoto ao Caos, ao topo da lista dos livros mais vendidos. Jordan Peterson tem se tornado quase uma figura paterna, um herói para milhões de pessoas pelo mundo, especialmente homens, dentre os quais muitos dizem terem tido suas vidas salvas pelas palestras, livros e vídeos do psicólogo. E à medida que ele cresce, o seu público vai se tornando mais diversificado, agregando uma quantidade enorme de mulheres e até gays e transexuais que não se sentem representados pela militância LGBT. Como o próprio Peterson diz, a militância é só uma minoria de pessoas que acredita ser porta-voz de um grupo muito maior sem o consentimento desse grupo. A verdade é que uma grande parte da comunidade LGBT não se sente representado pela militância LGBT. Inclusive, youtubers transexuais vieram a público em defesa de Jordan Peterson. Apesar da batalha do professor ter conseguido voltar os olhos do mundo inteiro para o Canadá, o projeto C-16 foi aprovado e virou lei em 19 de junho de 2017. E os medos e alertas de Jordan Peterson se tornaram realidade em novembro do mesmo ano, quando Lindsay Shepard, uma estudante de mestrado e professora assistente da Universidade Wilfrid Laurier, mostrou 2 vídeos aos seus alunos sobre toda essa discussão em torno do uso de pronomes neutros em relação a transgêneros. Um dos vídeos argumentava a favor dos pronomes e o outro era um vídeo de Jordan Peterson argumentando contra.
Lindsay se manteve imparcial, não escolheu lados para poder promover um debate entre os alunos, porém, como a própria já disse, ela sempre se considerou de esquerda e inclusive concordava com a Lei C-16. Mesmo assim, mostrar um vídeo de Peterson em sala de aula trouxe grandes problemas e ela foi convocada a participar de uma reunião com 3 de seus superiores. A alegação é que um ou mais alunos haviam prestado queixa sobre a sua aula. Isso mais tarde foi provado ser uma mentira, e por mostrar um clipe de 3 minutos de Jordan Peterson, ela foi acusada de transfobia, de criar um ambiente tóxico em sala de aula, de violar 2 leis do Código Penal e violar a política de agressão sexual e defesa dos gêneros da universidade. Um dos membros da reunião chegou a dizer que o que ela fez seria o mesmo que mostrar um vídeo de Hitler e não se posicionar contra. A estudante foi inteligente em ir preparada e gravar toda a reunião sem que seus superiores soubessem e em seguida enviar para a imprensa. Quando diversos veículos midiáticos divulgaram a gravação, a universidade foi obrigada a se desculpar formalmente e publicamente através de uma carta aberta, pelas acusações feitas, pelas mentiras ditas e pela forma como toda a reunião foi covardemente conduzida. Mas é importante notar que isso só aconteceu porque o caso veio a público. Se Lindsay não tivesse gravado a reunião, as acusações permaneceriam e ela teria sido silenciada, condenada e sabe-se lá quais seriam as repercussões. Então, infelizmente, tanto para os que concordaram quanto para os que discordaram, Jordan Peterson estava certo, o totalitarismo começou.